Olá, olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindos a um novo episódio do iPods Pods, é só querer. O podcast dos irreverentes, dos inquiridores, daqueles que ousam sentir, escutar e seguir a sua intuição. Sou Ana Rita Bandeira de Mel. Descobri no podcast o local e a forma ideal de dar voz à minha voz e à voz dos meus convidados. Neste episódio temos a Gina Florindo connosco. Ela define-se como resiliente, perseverante, positiva, empática e sensitiva. Está ligada desde sempre à saúde e aos 33 anos foi-lhe diagnosticado fibromialgia e mais tarde um tumor no útero. Duas situações que lhe serviram de impulso para a descoberta de si mesmo. Olá, Gina. Olá, Rita. Como é que tu estás? Bem. Olha, esta fibromialgia, este tumor, de que forma é que te trouxeram a Gina que tu és hoje? Rita, na vida nós temos uma situação que é as coisas más hoje nos servem de alavanca para a vida ou para a morte, Exato. ou nos servem para de facto nós tentarmos perceber qual a lição que temos para tirar nesta situação, na questão, ou então vitimizamos-nos e ficamos agarrados à desgraça e não saímos dali. Numa primeira instância, obviamente que foi esse o primeiro ponto, até porque sou filha de uma pessoa que bastante doente e sempre foi esse o assunto na minha casa, portanto, a doença e a vitimização em relação à doença. Mas depois senti que o caminho não era por aí e tive a sorte, no fundo que não foi sorte, porque fui eu que a procurei, depois de ter isto só para enquadrar, portanto, ou seja, passei por todas aquelas situações, tentar perceber que tipo de doença era, e atenção que eu tenho muito respeito por as pessoas que têm este problema, porque realmente esta situação é uma problemática com bastante sofrimento, porque são dores por todo lado, a pessoa acorda mais cansada do que se deita, a pessoa dorme mal, a pessoa sente-se quase inibida das suas faculdades. Pronto. E no fim de eu procurar uma série de situações a nível médico e que me valorizassem as dores que eu tinha e todas essas coisas, portanto, como podes ver, era aqui uma situação de nós tentarmos procurar a valorização. Eu fui a uma terapeuta das nossas áreas e na altura, de uma forma muito inteligente, aquilo que ela me disse foi que eu só tinha uma coisa, ou continuava a vitimizar os outros pelo problema que tinha e a sentir-me uma desgraçada, ou então fazia disto algo para eu conseguir dar uma volta na minha vida. E uma das coisas que ela, numa primeira instância, me disse foi que eu tinha que partir por perdoar os meus pais. Isto porque ela conduziu a consulta a tentar perceber onde é que estava a causa, não é? Sim, exato. E naquela altura eu não estava nada com vontade de perdoar os meus pais, né? Porque a minha mãe não me deixou estudar, era uma coisa que eu tinha super mal resolvida, nunca me permitiram ser eu, ou seja, tinha aqui uma série de coisas enquanto criança interior, que na altura não estava nem aí para a criança interior, não é? Bem sabia eu o que era propriamente a criança interior, mas na realidade aquilo que ela me disse foi: ok, vamos resgatar essa criança, vamos amá-la, vamos fazer todo um processo e possivelmente a fibromialgia desaparece. Obviamente que fica muito chateada com ela, porque ela não me estava mais uma vez a valorizar o meu problema, eu tinha tantas dores e agora vem-me aqui dizer que eu tenho que perdoar o pai e a mãe, não é? Sim, Pronto, imagino. é isso mesmo e sem dúvida que foi por aí. Mas não fui na altura uma aluna muito positiva, muito bem comportada. Fiz ali umas sessões e tal, mas pronto, mais uma vez me desviei no caminho, não é? E sabemos nós que estamos nestas áreas o quanto acontece isto às pessoas, por isso eu costumo sempre dizer que tenho muito respeito por todas as pessoas que vêm ter comigo, porque eu sei que isto acontece. Eu fui a pioneira no assunto, no sentido, as pessoas que vêm até mim, eu respeito muito porque sei que de facto isto acontece. E
2 anos depois, portanto, eu estava com um tumor no útero, e é na altura que eu estou com o tumor no útero, onde, pura e simplesmente, aquilo que eu sentia é que eu poderia estar à beira de me ir embora, não é? Tinha 2 filhos, tinha uma casa feita não há muitos anos, estava numa empresa na altura que fazia demonstrações daqueles equipamentos de limpeza e ganhava tudo o que era viagens, ganhava dinheiro. Aliás, na altura eu era casada, o meu ex-marido costumava dizer que nós nem sequer tínhamos tempo para gastar o dinheiro que ganhávamos, ou seja, tudo corria às mil maravilhas, andava a tentar ganhar uma viagem ao Dubai e, ok, pode estar a ir para onde? E eu que na altura achava que tudo terminava ali, não é? Agora encaro a vida e a morte quase que mudanças apenas de, obviamente, quero andar cá há muitos anos, mas a vida está para, hoje sei que a vida está para a morte como a morte está para a vida, e que o nosso espírito sabe que quando não está cá a evoluir o suficiente que desencarna. Na altura eu não estava nem aí, não é? Na altura eu achava que a morte acabava-se tudo, portanto vê a transformação que eu tive. Fiz o processo terapêutico na altura, portanto, é a Sílvia, com quem ainda eu me dou muito bem, e que quando preciso dela, portanto, vou também à terapeuta, até porque a psicologia junguiana diz que o bom terapeuta é aquele que cura as suas feridas e que faz o seu trabalho, e portanto eu sou terapeuta e ser humano, e cá ando eu na guerra, como todas as pessoas, a trabalharem as suas coisas, e foi fantástico o trabalho, e a partir daí eu tornei-me quase... eu não diria propriamente uma viciada em desenvolvimento pessoal e a melhorar a mim, porque depois o que aconteceu é que deste trabalho de transformação eu descobri uma nova Gina, esta Gina que hoje é Florindo, na altura era Henriques, ela nunca tinha descoberto o seu nome, nem sequer gostava do Florindo. E repara, este nome tão grandioso que é Florindo, de flor, que floresce, ok? Exato. Que na altura era o nome do meu ex-marido que eu tinha, e nem sequer me tinha percebido o quanto era esta pessoa. E eu descobria, e a partir daí, com as formações que fui fazendo, que até aos 41 anos foi sempre para mim, auto, sempre, sem nunca pensar que um dia iria ter um consultório, porque nunca o fiz para isso. Eu passei a sentir um deslumbre nestas áreas, comecei a perceber que eu era a condutora principal da minha vida e a criadora, trouxe uma felicidade incrível à minha casa, e nós éramos todos muito felizes. Atenção, eu tinha um casamento, eu neste momento estou divorciada, mas eu tinha um casamento bastante feliz, e nós já éramos felizes, e às tantas, dentro daquilo que és feliz, tu ainda descobres uma felicidade que nada tem a ver, ok? Porque na realidade eu achava que era feliz, porque a partir do momento em que eu adoeço, como adoeci, possivelmente, eu não tinha uma felicidade interior, eu vivia uma felicidade de ilusão. Exato, a ilusão que nos Achava vendem. que era feliz. Uhum. Eu era feliz porque o meu ex-marido tinha um bom emprego, eu era feliz porque tinha 2 filhos maravilhosos, eu era feliz porque tinha conseguido fazer a minha casa, eu era feliz porque tinha comprado um carro na altura topo de gama, aquilo que nós sonhámos e idealizámos, eu era feliz porque conseguia viajar, eu era feliz porque, ok? Exato. Tudo exterior. E este problema de saúde veio-me mostrar que eu preciso ser feliz comigo. E é aqui que começa a grande transformação da minha vida, e de facto esta vontade de viver grandiosa, e depois deixei de ter dores, e deixei, neste momento não tomo absolutamente nada, ok? As pessoas costumam me dizer, então, mas fibromialgia é incurável, era porque a Gina não tinha fibromialgia. Eu percebo perfeitamente as pessoas, e nem sequer critico nada. Eu costumo dizer que neste momento a fibromialgia é a minha amiga, porque quando eu ando a abusar na alimentação, no dormir pouco, no, mais, no maior stress, porque por vezes acontece, não é? A pessoa fica mais acelerada, mais isto, mais aquilo, o meu corpo dá sinal e eu volto novamente a casa. Mais meditação que faço, mais 2 ou 3 dias que fico sem trabalhar, e tudo se alinha com o propósito
grandioso. E, portanto, eu sou hoje essa pessoa, não é? No fundo, serve de fiel da balança, não é? Serve, serve, sem dúvida, é isso mesmo. É, O fiel da balança que está ali, tornou-se, no fundo, um aliado que te diz, Gina, atenção. é mesmo isso que acontece, porque eu sou daquelas pessoas, aliás, eu tenho a certeza que sou a criança hiperativa e eu própria sou extremamente dinâmica, tenho muita energia e faço muitas coisas e eu própria tenho aquela vontade que o dia não deveria ter 24 horas, devia ter 48 e sei que isto não pode acontecer, não é? Então, esta situação é esse fiel da balança que me mostra de facto que, ok, e eu respeito completamente. E então eu digo mesmo que é minha amiga, porque eu sei que eu, se for preciso, chego do consultório às 10h30, 11 horas e depois ainda tenho vontade de ler e ainda tenho vontade, De fazer pronto, muitas coisas, não é? exatamente, é isso mesmo. E por isso, todo este problema ensinou-me a lidar comigo, a perceber a minha mecânica, a minha dinâmica, e aprender a lidar comigo. É, a descoberta. E eu acho que nós passamos todos por essa fase de, de aperto, não é? Há ali uma fase em que nós nos sentimos pressionadas, seja pela saúde, normalmente ou é saúde ou é relacionamentos, a questão de financeira também, muitas vezes Sim, são estes três pontos, em que nós somos apertados no sentido em que onde é que isto te leva? Será que tu és só isto que tu fazes? Será que é só isto ou tu és mais qualquer coisa do que isto? Quando nós nos ligamos no fundo àquilo que somos, não é? Que é muito mais do que o corpo, do que as emoções, do que a mente, do que, não é? Entramos num outro, não queria dizer patamar, mas é numa outra dimensão quase, certo. em que há muito mais harmonia. E quando há muito mais harmonia, a doença ou qualquer que seja a debilidade, no fundo, torna-se esse fiel da balança. É um bocadinho como eu vejo. Eu acho que estas situações que nos acontecem, eu no meu caso, aquilo que eu sinto é que de facto eu era muito mais e sinto que sou muito mais do que aquilo que eu era. Exato. E portanto, esta situação que me ocorreu vem-me mostrar que eu era muito mais. A minha vida deu uma volta de 180 graus a vários níveis, a nível financeiro, depois até com a separação e todas essas situações, porque depois o Ilírio foi para Moçambique e arranjou uma outra pessoa e tem um filho dessa mesma pessoa. Pronto, e isto deu uma volta a 180 graus, e sem dúvida isto foi uma série de provas que eu hoje, quando olho para mim, se eu não tivesse passado por este processo de transformação, isto tinha sido terrível. E hoje percebo perfeitamente que nós fizemos o que tivemos de fazer juntos e que não sei se teria que ser assim, se calhar poderia não ser, mas foi e é o que é. Mas tudo tem uma harmonia de nós compreendermos as situações num todo e neste todo aceitarmos. Há coisas que não compreendemos, não temos que compreender, até porque eu costumo dizer que há coisas que nós não compreendemos e nem sequer precisamos de compreender, até porque quando nós temos a tendência de compreender alguma coisa, quando eu quero compreender alguma coisa, é porque à partida eu a quero implementar na minha vida, não é? E há coisas que não são mesmo para compreender. Agora, nós precisamos de aceitar, e este é o grande desafio, e eu não era uma pessoa, eu era uma pessoa extremamente rígida, extremamente impaciente, extremamente. Pronto, e hoje sou uma pessoa completamente diferente na capacidade de aceitação. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente. E esta foi a mudança que todo este problema me deu para eu poder ser a pessoa que sou hoje. Quando nós aceitamos, acabamos com a resistência Sim, ao que quer que seja que esteja a acontecer, não é? E, portanto, as coisas fluem de uma outra maneira. certo.
Claro que há Aliás, sempre é um mesmo o embate estado de flow, não é? inicial, não é? Há um embate inicial, há isto, Sim. há aquilo, mas a seguir, quando fazemos o processo de aceitação, ok, então vamos ver onde é que isto nos leva, que é uma abordagem completamente diferente, é muito mais fluida, com muito menos resistência e com abertura de coração e de mente para qualquer novidade que possa vir dali. Eu sempre fui uma pessoa que, até porque, até pelo meu processo da Rainbow, eu ganhei top vendedora, top recrutadora, top team leader, pronto, e tenho uma série de troféuzinhos que recebi de todo esse processo. Mas eu era muito de levar as pessoas um bocadinho por arrasto. Isso é uma coisa que dá um desgaste enorme, não é? Porque era pelo cansaço. Hoje percebo perfeitamente que acabo por ser uma motivacional neste momento, não é? Até porque tenho o consultório meu, mas não existe o levar as pessoas neste arrasto que muitas vezes era à força. É, Isto muda tudo. muda. Isto muda tudo. Com os nossos filhos, com a família, com os amigos, muda tudo, não é? E faz toda a diferença na vida, e esta é a grande transformação que nós precisamos de fazer. Então diz-me lá uma coisa, quando nós vamos às redes sociais e se vamos ao teu site, tu estás sempre com um sorriso de orelha a orelha, felicíssima. De onde é que te vem este sorriso? Sabes, Rita, houve um momento da vida em que eu sempre fui uma pessoa de tirar muitas fotografias e, e há uma fase da vida em que haviam pessoas que faziam relatos de Gina, tu eras uma pessoa triste. Eu nunca sequer me tinha apercebido, realmente eu não sorria. A minha mãe dizia que nas fotografias nós não precisávamos de ficar a sorrir, ou seja, uma crença, não é? Uhum. E às tantas eu faço um resgate meu do meu sorriso interior, olha, do meu nome, do meu florindo, do meu. E sem dúvida que aquilo que nós temos mais bonito em nós é de facto sorrirmos. É, Atenção que eu costumo dizer que também tenho mau feitio. Uh, mas o sorrir é algo maravilhoso que nós abrimos e eu neste momento numa das formações que eu fiz, uma das coisas era colocar aquele lápis na boca, sim. na PNL, colocar o lápis na boca para estimularmos o sorriso, para que o nosso cérebro entendesse a mecânica e que produzisse a serotonina e aquelas. Eu achei um fascínio nessa altura. E eu sou uma pessoa que eu, por norma, sorrio. E pronto, e este sorriso é um sorriso aberto, é um sorriso, é sorrir, e precisamos mesmo de querer ter este sorriso dentro de nós. É. Este sorriso vem é um sorriso de alma, é um sorriso de que a vida vale a pena, é um sorriso de que a vida tem muito mais para nos dar do que aquilo que ainda conseguimos, é um sorriso de acreditar, é um sorriso de força, epá, e é muito natural em mim neste momento, porque eu acordo a sorrir. A primeira coisa que eu faço de manhã é espreguiçar-me, uau, sorrir para a vida. Sabes que na medicina tradicional chinesa eles só param de trabalhar um órgão quando o órgão sorri para eles. Ah, que giro. Quando o terapeuta sente o sorriso do órgão. Até lá, eles mantêm-se a trabalhar aquele órgão. E o Tishanan também, sabes quem é o Tishanan? Não. Tishanan é um monge budista vietnamita que Ah, já ouvi, já morreu ouvi, já o ouvi, ano já ouvi. passado, para aí com 98 anos, uma coisa Sim, qualquer sim, assim. sim, sim, sim. E Sim. É um que tem assim uma carinha redondinha, muito querida. é muito engraçado o Exatamente. Tishanan. E o Tishanan tem meditações só de sorriso. Certo, certo. Nós sorrirmos para nós sorrirmos
E isso foi uma coisa que eu também fui pegar, e no curso de meditação descomplicada também há um módulo em que sorrimos eh, para várias coisas nossas, para o nosso corpo, para as nossas emoções, Sim, sorrirmos dos nossos pensamentos. E o sorriso tem um poder fantástico. Aliás, também há o yoga do riso, que se sim, sim. mantém aí, não é? Que por acaso eu não tenho muita, não sou uma pessoa muito empática com o yoga do riso. É curioso porque, mas é o que é, ok? E que acho que tudo o que seja para nos dar leveza, mas pronto, este meu sorrir, eu houve uma fase da vida, ali no meu processo, talvez ali aos 38 anos, fiz um trabalho, porque na altura li algumas coisas sobre a fibromialgia, e a fibromialgia na área mais esotérica dizia que era uma doença de gente zangada, uma doença com pessoas de personalidade forte, que queriam as coisas muito à sua maneira, mas uma doença de pessoas zangadas. E eu, avaliando-me a mim, porque eu gosto de me avaliar, eu não tenho problemas de descobrir as minhas fraquezas e as minhas limitações. Aliás, não ando a alimentá-las, mas gosto de as reconhecer, porque se nós não soubermos as coisas que temos, nós nunca as conseguimos transformar, e eu gosto de fazer isso. E então eu percebi que era uma mulher zangada. Quando as coisas não corriam à minha maneira, eu era uma pessoa zangada. Eu mesmo com o meu marido era uma pessoa mal-humorada e zangada. Com os meus filhos também, aquilo tinha que andar ali tipo regime militar, portanto eu era essa pessoa e por isso possivelmente a fibromialgia instalou-se. Então eu fiz uma série de meditações e uma série de trabalho na altura sozinha, com aquela música da alegria do Sei, Cirque du Soleil. sim, já sei. Foi poderosíssimo. Eu fiz por 2 vezes 21 dias. Foi também na altura a minha terapeuta que me aconselhou e que me disse: faça qualquer coisa, traga alegria a si, traga alegria aos seus músculos, traga alegria ao seu sangue, traga alegria. E eu fiz e foi muito, muito importante. E tem algumas pessoas que eu trabalho com elas a nível da fibromialgia, em que a base principal é nós, de facto, levarmos sorriso, sorriso pleno, ou seja, numa fase já em que a pessoa já passou por um processo de vários resgates e tudo mais, porque depois também há uma linha muito ténue entre sorrires e sorrires mesmo, Exato. porque tu precisas de ir sorrir da alma e quando sorris da alma tu já sabes que a vida vale a pena, sabes que há muito mais do que é visível, sabes que e isto tem que ser resgatado, ok? Não é só o sorrir, mas já é bom sorrir, pronto. Mas e trabalho muitas vezes com as pessoas, portanto, nesta dimensão, trazermos a alegria à nossa circulação, imaginar o sangue com sorriso e com alegria e ele a circular por nós como se nos estivesse a dar vida energética a nós. E isto é fabuloso. Sim. O sangue, no fundo, leva oxigênio, leva energia vital a todas as Sim, células, não é? Portanto, se exatamente. ele fizer isso a sorrir, leva, no fundo, Não para nunca. incendeia, não é? Acende todas as células e temos todo o nosso corpo, as nossas emoções, temos, não é? Tudo se reflete nos vários níveis de cura e de vários níveis de que nós somos. Nesse Sabes que sorriso. isto é tão simples, que depois se torna complexo. Porque obviamente que é muito simples nós fazermos este trabalho, mas quando as pessoas estão envolvidas no sofrimento, na dor, na dificuldade, precisamos de facto ter um respeito grandioso porque a pessoa realmente não está a conseguir ver isto. Quando nós começamos a ver as coisas nesta dimensão, desta forma, e as coisas mudam mesmo e as coisas passam a acontecer a todos os níveis e a todas as áreas da vida. Sim. E uma das coisas que, como terapeutas, nós temos
que nos adaptar e aceitar logo quando trabalhamos com uma pessoa é o ritmo dela e a cadência dela. Certo. Isso eu acho que é uma coisa, porque não é o nosso ritmo, é Sim, o ritmo do outro. O que é que o outro está preparado para abraçar, o que é que o outro eh, faz. E para determinadas pessoas faz sentido uma abordagem e aquilo desencadeia logo rapidamente, para outros aquela abordagem não é ideal, temos que ir por outro lado, e é sempre apoiar, dar a mão ao outro, não é? Porque nós, no fundo, ninguém cura ninguém. Nós certo, somos só uma mão amiga que está ali e que ajudamos a fazer o caminho, para certo, é depois, isso mesmo. não é? Então, são vários níveis de aceitação que eu acredito que nós temos que abordar, o nosso próprio, mas quanto mais nós nos aceitamos e quanto mais nós percebemos as nossas resistências, onde é que elas estão, isso no fundo acaba por nos dar uma forma de olhar o outro e respeitar também esse ritmo do outro, essa cadência que o outro tem. E ok, não vais nesta, não é esta, esta abordagem não é para ti, há outra com certeza que eu vou conseguir abordar e vamos e escutar o outro, que é das coisas mais importantes hoje em dia, é nós escutarmos o outro, escutar mesmo, porque Aliás, eu tenho uma terapia que fui eu que a registrei, que se chama mentoterapia, que tem justamente aqui é um agregado de vários cursos e ferramentas que eu tenho, justamente porque há pessoas que gostam da hipnose, há pessoas que não gostam de hipnose, há pessoas que gostam da EFT, há pessoas que não gostam, há pessoas. E é justamente nós, como terapeutas, e naquilo que tu questionavas ali, aquela parte do empático, é algo que de facto nós precisamos de trabalhar para termos empatia e entrarmos em empatia com a pessoa, para conseguirmos minimamente tentar chegar até ela de forma empática, para conseguir perceber o que é que realmente nós podemos conseguir e a forma que podemos conseguir ajudar aquela pessoa, ouvindo-a, escutando-a. Eu tenho processos, por exemplo, eu não sei se tu fizeste alguma coisa do curso em milagres. O curso em milagres tem uma parte que é que os milagres desfaçam estas mágoas, e existem pessoas em que eu só estou a ouvir e apenas a pronunciar este mantra, apenas com o meu coração, com a pessoa, porque realmente, e com empatia, porque de facto aquela pessoa está num grande sofrimento e ela merece todo o meu respeito. E sem dúvida que é uma grande cura esta. é, é, é verdade. Olha, tu tens um projeto novo agora, não é só essa mentoterapia, não é? Há uma coisa nova aí a surgir. É verdade. Vai ser feita a primeira edição, depois aqui de algumas resistências e tentar perceber qual é a dinâmica. Chama-se Reprogramação de Ser, porque eu acredito plenamente na magnificência do ser humano e da vida plena e do poder da criação e de tudo isso. E na viagem que tenho feito nestes anos, pela quântica, pronto, por várias, pela neurociência, por a biologia da crença, ou seja, com todas as pessoas que fui estudando e aprendendo nestes últimos 23 anos, não é? Com o Joy Dispenza, com o Bruce Lipton, com todas essas pessoas que eu fui sempre evoluindo e que continuo ainda a evoluir. E acreditando nisto que acredito, eu cheguei a um ponto de perceber que tinha que fazer aqui alguma coisa.
E, na verdade, o meu sentir estava certo porque eu abri a turma e neste momento praticamente está esgotado. Poucas, já não consigo meter muitas mais pessoas. E aquilo que eu sinto é que nós não conseguimos muita coisa que queremos justamente dada a nossa maneira de ser, ou pelas resistências, ou por as limitações, ou por as insistências do lado errado, mas acima de tudo pelo sistema de crenças. Então isto vai ser, de facto, eu própria estou expectante, não é o caso de expectante, porque estou muito entusiasmada, estou feliz, estou de alma, estou muito feliz que vai acontecer, com o que vai acontecer, vai ser o primeiro de muitos, porque tenho a certeza, vai ser um método meu, vai ser um método que eu também vou registar e que vai ter trabalho prático, vai ter uma parte teórica que vai dar suporte para que minimamente consiga ajudar as pessoas a expandir essa consciência para o trabalho, mas vai ser trabalho prático desde da barriga da mãe, ou até antes, talvez, de ainda estarmos na barriga da mãe, até ao momento daquilo que de facto queremos criar do moral da abundância, porque eu sei mesmo que nós temos todos direito, e então vai ser este trabalho, vai ser 2 dias de mergulho interno fantásticos, tenho a certeza disso. Vais fazer isso presencialmente? Vou fazer presencial, abri online. É engraçado que muito poucas horas depois de eu ter colocado nas redes sociais, eu tive uma pessoa que se inscreveu no presencial e tive uma pessoa que se inscreveu no online. E percebi, o sinal estava dado. Ainda só continuo a ter uma pessoa inscrita no online, já há várias perguntas sobre pessoas, mas continuo a ter uma, e depois já tenho uma turma, neste momento tenho perto de 30 pessoas, portanto aqui para o meu espaço para começar, já está excelente. Claro. Está ótimo, e pronto, e estou muito feliz de ir fazer, vai ser dia 29 e 30 de abril, nesta fase aqui, entre a Páscoa e a Ascensão, este momento de transformação que nós sabemos que é grandioso para ajudar a transformar. E chama-se reprogramação de ser. Muito bem. Olha, Gina, e onde é que as pessoas te podem encontrar? As pessoas podem me encontrar nas minhas redes sociais, Espaço Viver Gina Florindo, podem me encontrar no site, podem me encontrar no cartaz. E basicamente é isto, não é? É isso. E podem me encontrar através do passa-palavra, não é? Sim, eu cada vez mais acho que o passa-palavra na nossa área é o caminho ideal. Sim, sim. É o caminho isso ideal. mesmo. É o caminho ideal. É aquilo que eu sinto, é isso. É. Eu considero que as redes sociais estão completamente estão intoxicadas. Sim, Há uma sim. toxicidade enorme nas redes sociais. Sim, neste momento há muito de tudo. E pronto, eu prefiro não. Não é É só o que é. toxicidade, é o que é, porque Empaticamente iremos ter com quem tem que ser. sim. Aliás, nós sabemos isso, não é? É, É engraçado ver como as pessoas certas para o nosso caminho vêm sempre ter connosco. Seja porque nos vêm ensinar qualquer coisa ou nos vêm libertar de qualquer coisa. exatamente. E eu cada vez mais, quando penso no universo em que há milhões de sistemas solares, mas pegando mesmo só na Terra, não é? O que é que tem que acontecer na Terra para nós respirarmos? Coisas simples, não é preciso andarmos cá com grandes coisas, para nós respirarmos, não é? Como é que o ser humano está dependente das abelhas, não é? Portanto, há aqui toda uma interdependência de tudo, e o universo cria tudo isto, organiza tudo isto, pensa em tudo,
E, portanto, vamos questionar aquilo que nos aconteceu no meio disto tudo, ou seja, não se engana, os planetas não batem uns nos outros, o Sol está sempre lá, a Lua está, as coisas estão, e connosco engana-se. Não engana. A verdade é que não se engana, Exatamente. não é? Claro que não. É um Dá-nos bocadinho. sempre a coisa certa para a situação certa, não é? É, Agora, qual a aprendizagem que nós vamos fazer no momento? Eu costumo dizer, eu li uma vez num livro que achei muito curioso e aplico muito isto nas minhas formações, nas minhas consultas, que é, eu não me lembro qual é o livro em que dizia, imagina a vida uma pauta de música onde vai ter a capacidade de fazer uma linda sinfonia ou uma grande cacofonia. E aquilo ficou. E é verdade. Portanto, nós com as situações, ou somos os vítimas ou somos os criadores, não é? é, Obviamente que isto às vezes precisa de se passar aqui por um certo deserto, que nem sempre é fácil. Sim, claro que sim. é preciso coragem, não é? É Sim, preciso determinação, é preciso consistência. sim. E eu, às vezes, o que reparo é que as pessoas, na consistência, Têm dificuldade. têm dificuldade. Sim. Têm dificuldade. Eu acho que é preciso haver uma grande verdade. Nós precisamos ser verdadeiros connosco. Ok? E até podemos. E a verdade precisa de ser tão grande que nós podemos dizer: olha, eu não estou para aí virada para eu agora fazer este trabalho. E isto está a Exato. ser verdadeiro connosco. Pronto. É preciso ter coragem e humildade. Para mim, as três palavras-chave, a verdade, a coragem e a humildade, depois tem tudo o resto, até porque eu agora tenho, no último ano, portanto, 2022, entrei pela alta performance. Uhum. Na altura, questionei um bocadinho do que era alta performance e, de facto, gostei imenso. Fiz uma mentoria de 5 meses e gostei imenso, que me levou a tomar consciência que a alta performance é de facto nós aprendermos a melhorarmos e se melhorarmos 1%, a disciplina, o foco, a consistência, a objetividade e toda esta dinâmica é muito bom. Foi uma experiência muito boa também a juntar aqui ao portfólio que tenho. Gostei imenso porque me ajudou a trazer clareza em muita coisa. E Uhum. isto, às vezes, o que acontece é que nós vamos fazendo esta formação ou outra. Eu gosto muito de explorar as formações e houve uma fase em que eu fazia formações e que percebi literalmente que acumulava formações como há uns anos atrás acumulava malas, acumulava sapatos, acumulava carros. Pronto, e passei por essa fase. Sim. E continuo a achar que está a acontecer muito isto É. nesta fase. Pronto, mas é o que é. Mas depois, a partir de certa e determinada altura, houve aqui um rasgo de consciência, assim, ok, eu de facto, as formações são importantes e eu quero aplicá-las. E neste momento eu sou uma pessoa que toda a formação que eu faço, eu aplico e treino e trabalho nela e trago consciência, porque sinto que o trabalho também é por aqui. E depois, dependendo das fases que as pessoas estão, por exemplo, neste momento eu estou num ciclo de vida 7, por exemplo, isto tocando aqui um bocadinho, aqui a parte Sim, da a tua e a numerologia, numerologia, não é? É uma das tuas paixões. é uma das minhas paixões, um dos meus gostos também muito grandes. E, por exemplo, neste momento eu estou num ciclo de vida 7, entrei o ano passado. Eu vou ter 9 anos aqui que preciso mesmo, e os ciclos de vida 7 são ciclos de vida que nos pedem para nós evoluirmos a um nível de maturidade emocional e espiritual e criarmos inteligência e maturidade. E isto cria-se através de o conhecimento, adquirir conhecimento, baixar este conhecimento, integrá-lo, transformá-lo e aplicá-lo. Ok? Passar do conhecimento à sabedoria, não é? Exatamente, é precisamente isso. Pronto, e eu faço, e também sinto que nós, para expandirmos consciência, muitas vezes precisamos também adquirir conhecimento, precisamos de ir fora para depois Sim, sim, trazermos sim. para dentro, ok? Exato. Porque sozinhos não somos ilhas, não é? E se Não, não, e tivermos. cada vez mais acredito na complementariedade. E todos nós temos pontos
fortes e pontos a desenvolver. E esses pontos de desenvolver são, no fundo, pontos que nos conectam com o outro, ou seja, fazem-nos, esses pontos que nós temos que desenvolver nós queremos, de certa forma, compensá-los, aprender, e vamos ter com alguém para quem esses pontos são pontos fortes e que nos sabem ensinar e que nos vêm. Então, no fundo, é sempre esta dança. Eu vejo a vida um bocadinho como uma dança, estás a ver? Sim. Eu tenho os meus pontos fortes podem ajudar outros, e os meus pontos a desenvolver são espaços de entrada de outras pessoas, de outros movimentos dentro de nós que nos vão acrescentar, e vamos ter a possibilidade de tudo aquilo que é o ponto forte tomar um outro colorido e já irmos partilhar de outra forma. Sim, eu concordo plenamente. E quando tu colocas aí a situação de que a vida é realmente uma dança, eu também, para mim, é como eu a sinto. A vida é de facto uma dança, e é um adaptar da nossa realidade à realidade do outro, e também termos a oportunidade de ver o que queremos, o que não queremos, e também é só nesta dança que de facto nós conseguimos perceber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, e que chegamos também à conclusão das escolhas que precisamos de fazer, e sozinhos nós não temos como fazê-lo, não é? Portanto, não. É por aqui que tem que acontecer, claro que sim. É isso. É isso mesmo. Gina, obrigada por esta conversa. Rita, foi um gosto. Gostei muito de estar aqui à conversa contigo. És uma pessoa que eu te admiro imenso também. Foi das primeiras pessoas que eu conheci quando entrei nestas áreas, com quem tenho grande empatia pela tua seriedade, pela forma como atuas, pela tua postura, é um tipo de trabalho com quem eu tenho de facto muita empatia. Sinto que és uma pessoa bastante bem enraizada, portanto, de consciência nos teus quereres, a empatia, porque acho que neste caminho espiritual precisamos de facto nos enraizar, sentirmos que somos seres na Terra a trabalhar a espiritualidade, portanto, a trabalhar a espiritualidade na matéria, e sinto mesmo que tu também és essa pessoa e ao qual eu admiro, e portanto muito grata por me teres proporcionado esta conversa contigo. Prazer enorme, Gina. E foi assim, meus queridos ouvintes, esta conversa simples, empática com a Gina Florido. Até para a semana, com todo um novo tema.